Olá, pessoal. Vou começar com vocês uma série de aulas com relação à história do Amazonas. Deverão ser 4 ou 5 aulas, sendo essa a primeira. Então, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você vai assistir essa aula aqui no meu canal. Nesse material de hoje, eu vou trabalhar sobre 3 expedições sobre o Rio Amazonas, sendo que 2 delas espanholas, descendo o Rio Amazonas, e uma dela portuguesa, subindo o Rio Amazonas, tá? São 3 expedições que sempre estão presentes nos concursos e nos vestibulares, presentes principalmente da região norte, tá? Então, vamos trabalhar com a primeira expedição, que é de Francisco Orellana, a mais famosa, né? Francisco Orellana, que para pouco a gente sabe, vai ser o nome do Rio Amazonas, antes do Rio Amazonas. O primeiro nome dele era Santa Maria de Mar Dulce, depois foi mudado para Rio Orellana, e depois Rio Amazonas, devido ao famoso encontro com as Amazonas, né, registrado pelo cronista da expedição, Frei Gaspar de Carvajal, o Cavarral, né, conforme queiram a pronúncia. Ele vai de 541 até 1542. 20 anos depois tem a segunda expedição, 100 anos mais ou menos depois, a terceira e também importante, né, que é a de Pedro Teixeira. Bem, vamos trabalhar então o que diz aqui o material que nós vamos discorrer. Conforme relato do Frei Gaspar de Carvajal, o Cavarral, né, não esqueça, primeiro cronista do Amazonas, sempre está presente em concursos e vestibulares. A viagem empreendida por Orellana, Francisco Orellana, de 1541, só abrir aqui um espaçozinho, Francisco Orellana, ele estava numa expedição importante, né? Ele estava na conquista do reino Inca no Peru, ele esteve lá antes de começar essa expedição pelo rio Amazonas. Outra curiosidade é que o nome que os incas davam a esse rio era, o significado, vai jovem e volta velho. Olha como eles já tinham a ideia de que isso era um rio muito longo em sua extensão. Pelo rio Amazonas, ajudou a recriar a lenda das Amazonas, guerreiras, né? Essa lenda era uma lenda grega, né, das mulheres guerreiras que amputavam um lado do seio e, montada em cavalos, né, e com grande agilidade no arco e flecha, atacavam os homens. Eles foram, esse encontro é possivelmente hoje na fronteira do que é o Amazonas, estado do Amazonas e do Pará, por volta mais ou menos do município de Inhamundá, eles foram atacados e o Frei Gaspar de Carvajal fez o documento aí desse registro, tá? Também ele registrou a quantidade enorme de comida que tinha, né? Ele faz o registro também do que hoje chamamos as pinturas marajoaras, né? Que ele se deparou também já lá na fronteira ali do Peru com o Amazonas, no Rio Napo, com uma tribo bem mais evoluída, que conhecia o algodão, que tinha até, inclusive, trabalhadores dele, que nós chamamos de escravos, né, os Cambeba, ou Omáguas, que era aquela tribo que tinha a cabeça, o crânio achatado, né? Foi também documentado pelo Pedro Teixeira. Mais tarde, os contatos, né, com o branco, adquirindo a gripe, e eles acabaram sendo dizimados. Ainda existem alguns fragmentos deles, né? Mas não mais usando a deformação craniana. Cambeba, que quer dizer crânio achatado. Ajudou a recriar a lenda das Amazonas, guerreiras, e da mitologia grega. Até Platão registrou isso aí, né, comentou. A outra expedição bem importante é de Pedro Úrsula e Lobo de Aguiar. Essa expedição vai ser um fracasso, né? Ao contrário, né, da Francisco Orellana, que consegue passar todo o Rio Amazonas. Observe que elas levam mais ou menos um ano, né, fazendo esse trajeto. Se você observar aqui, ó, 1541 a 1542, essa expedição dele aqui do Francisco Orellana, aqui uma famosa foto dele, né? Olha aqui o que eu acabei de falar, né? Participou junto com Francisco Pizarro, eram 2 irmãos Pizarros, da conquista do Peru, entre 1541 e 42, integrou a expedição de Gonzalo, que era irmão do Francisco. Só que o Gonzalo desistiu de explorar o rio Napo, esse rio onde eles vão se deparar depois, né, com aquela civilização que eu falei, aquele grupo indígena bem mais evoluído, os Cambeba ou Omáguas. Em seguida, prosseguiam alguns homens até o Vale do Rio Amazonas, tendo sido o primeiro a percorrer integralmente o curso do rio, desde os Andes até o Oceano Atlântico. Mesmo assim, muita gente duvidava, né? Quem vai realmente colocar isso a limpo vai ser o Pedro Teixeira, mas havia ainda muita dúvida se essa expedição realmente passou o rio todo,
duvidavam muito, duvidavam inclusive do que ele escreveu sobre a quantidade de comida. Na verdade, essa quantidade de comida enorme era porque no Amazonas o período de chuva era muito longo, então era para intersafra, né? Já tinha uma reserva ali. Observava que era muito densamente povoada as margens do rio, né? Porque era mais fácil da comida e da água. E aqui, essa outra expedição, 20 anos depois, vai ser um fracasso. É com essa expedição que os espanhóis vão desistir de fazer a invertida na exploração do Amazonas. E vai ficar quase que uma terra devoluta, né? Meio sem a definição da fronteira, propriamente dito, e muitas outras nações europeias querendo também um pedacinho aqui, principalmente Portugal e Espanha, né? Isso será bem definido depois na expedição de Pedro Teixeira, que terá como finalidade justamente isso. Vai fundar algumas fortalezas, justamente para conseguir as fronteiras para Portugal, tomar posse. Pedro Úrsula, vindo do Peru, igual do Francisco Orellana, também navegou pelo Rio Amazonas, sendo assassinado no meio do caminho, né? Um motim e há um tumulto, vão perder navio, vão perder canhões. Olha o prejuízo nessa viagem. Contudo, a expedição prosseguiu, comandada por Lobo de Aguirre, que foi quem tomou, né, o comando, e por fim chegou ao Oceano Atlântico em 1561. Essas duas expedições, quando passam da região do Amazonas, eles não encontram o que eles queriam, né? O Eldorado, né? Aquela cidade de ouro, de prata, nem tem especiarias. Os nativos não sabiam fundir os metais aqui, então acaba perdendo o interesse. É uma viagem longa, dispendiosa, né? Muito cara, e sem a certeza do lucro. Vai ser um dos motivos que eles serão abandonados. Essa área, né, do que é hoje o Brasil será abandonada pelos espanhóis, que de fato era deles, pelo Tratado de Tordesilhas, né? Como resultado dessa jornada, os espanhóis decidiram, cientes, né, das dificuldades de conquistar tão grande território, adiar a tarefa de colonização. Cronista no primeiro, né, Frei Gaspar de Carvajal. Aqui Francisco Vaz, capitão Altamiro Gonzalez e Pedro Mongoya. Eu vou mostrar para vocês logo, nem vou mostrar aqui essa outra parte, eu vou logo direto numa parte muito importante, que é a expedição de Pedro Teixeira. Vou só fazer um retrato aqui rapidamente, tá? Enquanto o Francisco Orellana e Pedro Úrsula com a Aguirre descem o Rio Amazonas, o outro sobe. Aqui eu ia até passar aqui despercebido para mostrar para vocês, né? Esse aqui, oficialmente, foi o primeiro europeu que viu o Rio Amazonas, só que lá na Foz, lá em Belém, né? Ele foi um dos comandantes de uma das naus de Colombo, quando descobriu a América, né? Viajou pelo Nordeste do Brasil, teve onde hoje é Jericoacoara, teve hoje onde é o Mucuripe, né? Naquela praia ali do Ceará, aquela parte, e se depara com o Rio Amazonas. Claro que ele pensou que estava no mar, né? Puxa a água, né, para fazer alguma coisa, uma limpeza, e percebe que ela não é salgada, né? Ele fica espantado com tanta água doce. Nunca um europeu tinha visto tanta água doce. Por isso ele vai botar, né, o nome de Santuário de Santa Maria de Mar Doce, Vicente Pison. Uma curiosidade. Aqui eu fiz um pequeno relato para vocês sobre a expedição lusitana de Pedro Teixeira. Aqui no final tem até um busto dele, né? Português. Aqui seria mais ou menos como eram as embarcações que esteve com ele, né? Completamente diferente das duas primeiras expedições. Enquanto as duas primeiras expedições espanholas foram para conhecer o que era aquilo, essa expedição de portuguesa foi para tomar posse, fundar ali, vamos dizer assim, fortalezas para dizer isso aqui tem dono, é português. Lembra que esse território ficou assim uma terra meio devoluta, né? Neozelandeses vieram para cá, franceses queriam, né? Tanto que você observar o mapa do Brasil, bem em cima tem lá a Guiana inglesa, né? A antiga Guiana holandesa, o Suriname, a Guiana francesa, todo mundo queria um pedacinho aqui. A expedição de Pedro Teixeira, né, que chefiou essa expedição, que partiu do Pará em 37, vai levar um ano também, em 31. Subindo ainda é mais complicado, mas leva mais ou menos o mesmo tempo, né? Lembra que ele ainda vai dando uma parada aqui, uma parada acolá, formar
um forte aqui, outro acolá. Então, ele chefiou a expedição que partiu do Pará em 37 e vai chegar na cidade de Quito, no Equador, em 38. Com 45 canoas, repara bem, né? Canoas dessa que eu mostrei. Esse aqui é o modelo da que ele foi, tá? Esse era desse tipo. Tem a cobertura aqui muito comum pela área do Rio Amazonas. 70 soldados e mais ou menos 1.200 frecheiros e remadores. Os índios, né? Com habilidade no arco e na flecha e para remar. Repara que é complicado, é subindo o rio, né? Subindo o curso do Rio Amazonas, buscando confirmar a comunicação, quer dizer, a ligação que tinha entre o Atlântico e o Peru, né? Que tinha sido relatado pelos cronistas da expedição de Orellana, né? E da expedição de Aguirre e Pedro Urso. Rota percorrida um século anterior, 1541 a 1542, por Francisco Orellana, o homem que teve contato com as supostas guerreiras lendárias gregas, as Amazonas. Daí, Rio Amazonas, Estado do Amazonas. A expedição fundou algumas fortalezas a fim de garantir a supremacia portuguesa na região. Essa é uma missão, tá? Proteger o Maranhão. Então, não podia deixar entrar pelo Rio Negro, entrar no Rio Amazonas e chegar no coração, né, do que administrava essa parte do que é hoje o norte do Brasil. Só que, para isso, ele vai tomando espaço para Portugal. Repara bem que nós temos em 1637, esse é o período que ainda está vigorando a dinastia filipina, significa dizer, Portugal e Espanha estavam sobre o mesmo reino, que também ficou conhecido como União Ibérica. Uma curiosidade, esse nome só foi dado séculos depois, bem depois, né? A união desses dois reinos. Teve 3 reis Filipe. O Filipe II, terceiro e quarto da Espanha, que era a mesma pessoa, só mudava o nome. Filipe I, segundo e terceiro de Portugal. Vai até 1640. Então, ainda tem 3 anos que quem está dominando aqui é Portugal, é a Espanha que está dominando os dois lados. Por isso, a liberdade de Pedro Teixeira para navegar, né? Mas com uma missão de estender os domínios lusitanos. Quando terminar a União Ibérica, eles vão reivindicar essa área para si. A expedição fundou algumas fortalezas, né, principalmente uma lá entre o Peru e o que é hoje o Amazonas, né, dizendo ele que já era a delimitação da Tratado de Tordesilhas, não era, era bem mais para cá. O ocasião onde nós estamos fundou algumas fortalezas a fim de garantir a supremacia portuguesa na região. Já falamos isso. Bem, o fato dessa expedição foram relatados pelos padres Cristóbal de Acunã e Alonso de Rosas. Esses são os mais famosos em prova, tá? E também o cronista Maurício de Eriate. Mas esses dois são mais famosos, né? São os 2 membros religiosos dentro da expedição. Sempre tinha algum membro da igreja dentro dessas expedições. A igreja também queria, né, um pouco desse, vamos dizer assim, das flores, da glória das conquistas, né? Bancava também. Então, lá no Francisco Orellana, nós temos, inclusive, o mais famoso, né, Frei Gaspar de Cavajal, e aqui o Cristóbal de Acunã e Alonso de Rosa. E o cronista Maurício de Ariate. Qual a importância dessa expedição? Por que essa expedição foi famosa, né? Qual foi o resultado dela? E eu fiz aqui para fechar essa parte aqui. A importância dessa expedição foi o fato de que a região Amazonas era ainda disputada entre potências europeias. Falei para vocês, eram vários países querendo aqui, né? O que hoje é a Holanda, o que é os franceses, ingleses, né? Todo mundo queria um pedaço. E claro, Portugal e Espanha. É eles que vão brigar mais pela hegemonia aqui. Mas aqui estão tentando sempre, né, buscar aqui um pedacinho para eles. Vamos lembrar que quando tudo que tem aqui foi dividido nessas terras, a primeira divisão foi, deixa eu tentar lembrar o nome, 1493, a bula intercoetérea, né, uma bula papal que dividia todas as terras para Portugal e Espanha. Só que essa bula, né, a divisão dela dava 100 léguas das ilhas, né,
que dava mais ou menos no meio do oceano. Quer dizer, não sobrava nada para Portugal. Para lá é Portugal, para cá era Espanha. Portugal foi lá, reclamou, né, para o rei foi com melhor dizendo assim, como é que eu poderia dizer? Seria hoje cientistas, geólogos, mas naquela vamos só conselheiros do rei, fica melhor a palavra, conselheiro do rei. Né? Aí o rei vai com o papo e diz, não está legal, essa divisão não está boa, não está sobrando nada. Inclusive, esse é um dos motivos de contestarem, né, aquela ideia de que Cabral descobriu o Brasil sem querer, né, chamada de teoria da causalidade. Ele olhou, não, tem alguma coisa, como é que tu já sabe que não vai dar em nada? O historiador depois pensou, né? Repara bem, eram 100 léguas, né, daquelas ilhas lá pertinho de Portugal. Não me lembro bem se era Ilha Madeira, Canárias, aquelas ilhas ali, se eu não me engano, Canárias. 100 léguas. Depois que eles reclamam para o Papa, aumenta mais 270, e vai para 370 léguas. E aí que ele vai fazer a primeira divisão entre Portugal e Espanha. O Amazonas estava completamente fora dessa divisão, tá? Completamente fora dessa divisão. Pois bem, então o que está facilitando essa expedição portuguesa caminhar em território que, em tese, era espanhol? Devido à União Ibérica. De 1580 a 1640, era como se não houvesse mais nenhuma divisão. Tanto português e espanhol poderiam transitar. Só que da área do Amazonas não tinha espanhol para vir para o lado de cá, mas do lado de cá tinha português para ir para o lado de lá. E durante esses 60 anos ficou transitando. O que acontece? Na região do que é hoje a parte do Pará e o Amazonas, tinham bastante já portugueses vindo. Mais tarde eles vão reivindicar, né? E graças muito, por isso eu fechei aqui com essa parte aqui da expedição de Pedro Teixeira, graças muito a essa expedição de Pedro Teixeira, que se a gente lembrar o ano, né, em 1637, é praticamente 100 anos da expedição de Francisco Orellana, né, 1541 a 1542. As duas descendo e essa subindo. Observa também, né, o que nós temos de importante nessa daqui, né? Nós já temos a presença do elemento índio trabalhando para o branco, né? Seja remando, seja guerreando, né? Eles vão ter muito problema, né? Pelo Rio Madeira, vão ter dificuldade com tribos, inclusive vai ter confronto, vão roubar até as roupas dele. Eles vão ter muita dificuldade, tem que parar, tem que pegar água, tem que olhar a região, tem que documentar tudo, ele está numa expedição oficial. Mas nos relatos conta que no Rio Madeira eles tiveram dificuldade grande, né? Já na fronteira com o Peru vão se deparar com os cambeba. Lembra do termo cambeba? Crânio achatado, cabeça achatada, ou mágoas. Eles pegavam a criança recém-nascida e colocavam umas talas para que amassasse o crânio, né, e deixasse ele mais alongado. Aquilo é para mostrar que eles eram diferentes, superiores das outras tribos, né? Que eles também se espantaram com essa tribo, que eles já tinham conhecimento do algodão, né? Roupa, fundição, muito diferente dessa parte do que hoje nós chamamos de Amazonas. Em um outro momento, eu vou comentar com vocês uma coisa chamada cacicado complexo, e eu vou lembrar desse momento dessa aula, né? Então, desde aí, da expedição de Francisco Orellana, Pedro Úrsula, Pedro Teixeira, eles vão ter uma impressão muito grande que só será desconstruído a partir da década de 60 recente, com a expedição, né, com as pesquisas arqueológicas de Anna Roosevelt, que ainda está viva, bisneta de um ex-presidente americano chamado Theodore Roosevelt. Né? Não é aquele Roosevelt, assim, uma guerra que é mais famoso, né? Teve dois Roosevelt, que eram primos. O Theodore Roosevelt, o outro é o Frank Delano Roosevelt. Ela era bisneta direta do Theodore Roosevelt. Ainda hoje, na região, não sei se é na parte do que hoje é o Tocantins ou Porto Velho, eu acho que é Porto Velho, tem uma área lá, um rio chamado Rio Roosevelt, né? Foi batizado em homenagem ao Roosevelt, quando esteve no Brasil, a convite de Marechal Rondon. Pois bem, então vamos lá, qual é a importância? A importância dessa expedição foi o fato de que a região amazônica, que era muito disputada entre as potências europeias, principalmente Portugal e Espanha, que desejavam controlar a região, que não tinham, entre aspas, dono definitivo. Não é por que entre aspas? Porque, na verdade, tinha, era muito bem, densamente povoado. Né? Há um historiador, que eu não me recordo o nome agora,
claro, né, uma força de expressão, olha só o que ele usou, uma força de expressão. Ele dizia que a região norte, à época da descoberta, tinha tanto índio, mas tanto índio, muito bem, densamente povoada, que se saltasse uma agulha do céu, certamente caía na cabeça de um índio. Isso é uma força de expressão, evidentemente. Mas para mostrar como isso mudou com o contato, né? O que mais dizimou o contato, tá? Então, eu fecho aqui, mostrando para vocês mais uma vez um busto dele, do Pedro Teixeira, né? Importância, né? Alargou a região norte para os portugueses, 3 anos depois da sua expedição. Na verdade, quando ele está voltando, já está acabando aí a União Ibérica, ele chega em 38, ela já está agonizando, porque em 1640 acaba. Portugal consegue se emancipar dos espanhóis. E mostrando para vocês como é que eram as embarcações, né? Aqui é uma compalha, né, onde estava guardado mantimento, pólvora, onde o chefe da expedição fazia seu repouso. Então, fechando, 3 principais expedições. Primeiro, 2 espanholas. Francisco Orellana, que desce o rio Amazonas em 1541 a 42, leva um ano, né? Chega, relata, né, que teve um ataque das supostas Amazonas, né, só que não tem suposta, ele fala mesmo, mulheres guerreiras da mitologia grega, encontra cerâmicas, né, bem avançado o tipo da pintura, populações grandes, mas com quantidade de comida maior ainda. Eles achavam que era o resto da tribo que estava em terra firme. Essa parte acharam que ele tinha exagerado. 20 anos depois, a próxima expedição, também descendo, também espanhola, de Pedro Úrsula e Aguirre, vai constatar que realmente eles tinham bastante comida armazenada, né? Aí vai constatar. 100 anos depois, 1637, Portugal, né, banca essa expedição. Primeiramente, para proteger o estado do Maranhão, então tinha que vir aqui criar os fortes, né? Naí vai criar o forte do que é hoje o Amazonas, né? Que é São José da Barra, no 1669, isso é um outro momento. Será criado também a do Presépio, né, onde que vai dar origem ao que é hoje a capital do Pará, Belém. Esses fortes tinham como objetivo proteger o Maranhão, que era quem administrava essa parte da região norte do Brasil. Com isso, eu fecho esse primeiro momento da história do Brasil. Espero ter ajudado na compreensão dessas 3 expedições, 2 espanholas, uma portuguesa. 2 descendo, uma subindo. 2 fazendo reconhecimento, e a terceira, Pedro Teixeira, criando forte, fortaleza, para tomar posse, né, definir as fronteiras, alargar, né, os domínios portugueses na região norte. Tanto é que ainda hoje você vê a região norte bem mais larga, né? Deve-se muito à expedição de Pedro Teixeira. É bem verdade que mais tarde eles vão brigar diplomaticamente, numa coisa chamada Tratado de Madrid, de 1750, onde Portugal vai se citar uma lei, né? A pronúncia é mais ou menos isso, ut post det. Quem usa de fato, usa de direito. Como aqui tinha mais portugueses, né? O direito seria os portugueses tomar posse. Mas isso também é um outro momento, um outro encontro nosso, né? Espero ter contribuído bastante. Até o nosso próximo encontro, onde iremos abordar mais assuntos.